E aí galera, tudo bom? Aqui é o amigo Panda, na nossa segunda aula de como descobrir o hardware perfeito para o seu Linux, né? E hoje a gente vai ver um assunto interessante, que é a questão do kernel. Por quê? Porque o kernel é que vai definir se o teu Linux é uma versão mais atual ou é uma versão mais antiga. E isso pode ser prejudicial se você instalar uma antiga no computador novo ou uma nova no computador velho. Então, para a gente resolver essa questão, você vai ter que descobrir, através de uma dica que eu vou dar depois, qual é a capacidade de processamento do teu computador no nível geral, tá? Então aqui eu tenho uma tabela para vocês verem, que mostra desde os processadores mais antigos até os processadores mais novos, né? Então os mais antigos, de mais ou menos uns 18 anos atrás, eles tinham capacidade de processamento de 4.906 megabytes por segundo a 6.000 megabytes por segundo. E nessa época, que era mais ou menos dos processadores K5 e K6, você já conseguia rodar o Linux nas versões primordiais do kernel dele. Aí você conseguia rodar ele sem sistema gráfico nenhum, né? Aí conforme as máquinas foram aumentando a capacidade de processamento, o CPU delas, de 7.000 a 9.000, você já rodava as primeiras versões do Debian e as primeiras versões do Ubuntu, já usando esse kernel de 2.2 a 2.8. Bom, de 13 a 19 você já vai poder rodar versões mais atualizadas de relançamentos de distros baseados no Ubuntu e no Debian, que é o caso do kernel 2.9 a 3.2. Aqui eu garanto que o 3.2 não vai ficar tão rápido, mas ele roda. Agora, no de 24 a 32 mil, você já roda as versões de meia época, num kernel mais alto. Por quê? Porque as de meia época foram as versões que saíram já muito em desenvolvimento daquelas primeiras versões da distro que saíram. Então você já precisa de uma máquina um pouco mais veloz, em média de 32 megabytes por segundo. Bom, e aí vai subindo, né, pessoal? Quando chegar em 57, 73, você já vai ter as mais ou menos recentes. Por exemplo, se você tiver uma máquina com 73 megabytes por segundo, 1000 megabytes por segundo, 57.000 megabytes por segundo, você já vai rodar desde o kernel 3.9 ao kernel 4.6. E nesse caso você vai poder rodar as versões mais ou menos recentes. Por exemplo, nós temos aqui a versão atual hoje do Ubuntu, que é 17.10, existe a 16.4 e existe a 14.04. E a 14.04 seria o ideal para você rodar aqui. Ela não está próxima da recente, mas ela está mais ou menos próxima da 16.04. Então dá para você rodar com esses kernels aqui dentro dessa capacidade de processamento, né? Bom, daí em diante, se você for subindo a capacidade do teu processador, a gente já entra aqui nos processadores i6, aliás, desculpa, i3, i5, i7, e nessa capacidade você já vai rodar as versões de kernels mais altas da tua distribuição e vai poder rodar os Linux mais recentes. Agora, se você tem uma super máquina que a capacidade de processamento passa de 151 mil para cima, você já vai rodar todas as mais novas que existem no futuro aí que forem lançadas. Até porque agora os processadores estão indo mais à frente e mais velozes do que o kernel do Linux está conseguindo acompanhar. Então é por isso que quem tem as máquinas mais novas e mais modernas, com certeza já tem a quantidade de tecnologia suficiente para rodar os kernels mais novos do Linux. Agora nós vamos olhar as 3 máquinas que eu tenho aqui, para a gente ter uma ideia de como é que vocês vão saber esse fator resultante da capacidade de processamento na hora de instalar o Linux. Então vamos lá. Nessa primeira máquina aqui, você pode ver aqui nessa primeira máquina que ela está rodando um programa que todo mundo conhece, que é o MainTest, né? O MainTest, ele analisa todos aqueles fatores que nós vimos na aula anterior. Por exemplo, ele mostra a L1, né? Ele mostra aqui a L2. Como nós podemos ver, essa é uma máquina antiga, mas interessante que apesar de ser antiga, ela tem mais cache L1 do que máquinas atuais, e ela tem uma L2 de 1024 KB, né? Ele informa também a quantidade de memória, a velocidade do teu barramento de RAM, qual tipo de RAM aproximada tu está usando, e o mais interessante são esses valores aqui. Por quê? Porque nesses valores ele vai te dizer o tempo de resfriamento que a tua RAM leva, o tempo de captação de dados da tua RAM e o tempo de aquecimento que ela vai ter para voltar a resfriar de novo, né? E aqui ele mostra se o teu sistema é capaz de rodar quantos bits de dados. Mas o mais importante mesmo que tem nesse teste é esse valor que eu estou mostrando para vocês aqui com o dedo, ó.
Esse valor, ele mostra a capacidade CP de todo o teu barramento de memória, de todo o teu processador, de tudo que está sendo trocado de dados a ponto de vista eletrônico, a ponto de vista de placa e circuitos digitais. Então esse aqui é que é aquele valor lá do quadro, ó, aquele valor lá do quadro que eu mostrei para vocês. Então aquele valor que está lá, ele é esse valor aqui, ó, é esse valor aqui, tá? Esse é o fator mais importante, tá? Agora é claro que tem coisas aqui que vai ajudar a acelerar teu computador. Por exemplo, se tu tiver mais cache L2 e mais cache L1, mais veloz vai ser esse fator resultante. Quanto mais memória tu tiver e mais veloz for aqui o barramento dela, o teu fator resultante aqui de cima também vai ser diferente. E o mais legal do main test é que ele vai te mostrar aqui embaixo, nessa parte aqui, se há alguma falha de memória ou de cache no teu processador ou memória RAM. Ele vai informar aqui os endereçamentos e os erros que estão acontecendo, podendo ser de cache ou de memória. Vamos comparar agora com uma outra máquina que tem aqui do lado, tá? Um notebookzinho aqui, bacana. Vamos aproximar aqui. Você vê que esse notebook, ó, ele tem um fator de índice muito alto. Ele é 71 megabytes comparado àqueles 17 que nós vimos anteriormente, né? Por quê? Porque esse aqui já é um i3, já é um i5, eu acho. Deixa eu ver aqui. É um i5, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem um fator maior porque, apesar da L2, ó, e apesar da cache serem menores, vejam só, é menores do que os desse daqui, ó. Vamos voltar para lá. Né? Apesar de serem menores, mas o fator resultante é maior. Por que será? Simplesmente pelos fatores da memória que está sendo utilizada aqui, olha. Ela é uma memória que tem um clock muito mais alto. Nós vimos antes que aquele era 556 MHz. Essa memória aqui já é 1330. Então ela é muito mais veloz, até porque é DDR3. E o clock real dela, que lá era 200, aqui é 667. Então todos esses fatores, e você vê até que os tempos de latência de memória são maiores do que aqueles que nós vimos antes. Isso faz com que esse fator aqui, ó, resultante, fique muito maior, tá? E bem melhor, dando uma performance melhor. Comparando com o nosso quadro ali, já que aqui deu 71 mil, a gente está na faixa do CP ali de 73 mil, ó. Então eu posso rodar nessa máquina com destreza, preemptividade, velocidade, sem medo, qualquer versão do Linux mais ou menos recente que tenha o kernel entre 4.2 e 4.6. Então vamos para a nossa terceira máquina aqui agora. Essa terceira máquina também é uma máquina mais antiga, ó, e ela está dando 14 só, em vez de 17, comparado com a primeira. Por quê? Porque aqui o prejuízo maior não é nem na velocidade da memória RAM, o prejuízo maior é na L2, porque lá no outro eu tinha 1024 de L2, e aqui eu não tenho 1024 de L2, então eu já saio perdendo aqui. Até a mesma memória sendo mais veloz. Naquele primeiro caso, ela era 200, aqui é 300, mas como eu não tenho L2 suficiente, eu perdi performance. Em vez de 17 ou 18, eu caí para 14, né? Então você vê que todos esses fatores aqui, eles vão determinar se a tua máquina é veloz ou é lenta o suficiente para uma determinada versão de Linux que você está utilizando, né? Então agora eu vou reiniciar uma máquina aqui para a gente aprender a verificar a saúde e o teste de performance do HD de dentro da máquina. Bom, pessoal, então agora eu reiniciei uma máquina aqui já no modo live carregado e a gente vai aprender como verificar se o disco rígido dessa máquina ele está com saúde suficiente de smart, como eu falei na aula passada, e se ele também está com a taxa de transferência acima de 48 MB por segundo, sem nenhum dano e com saúde ok, para que o teu Linux não gere travamentos, não gere queda de processamento no kernel quando trocar dados com a swap e nem corrompa a partição. Então como a gente vai fazer esse teste? Vamos ver aqui no computador. A primeira coisa é você carregar a live. Você está com ela aqui já carregada, né? Aí o que você vai fazer? Você vai agora clicar aqui no iniciar, certo? E a gente vai chamar aqui o utilitário de disco do GNOME, certo? Que é um utilitário que muita gente aí conhece. Tá? Geralmente ele vem instalado na maioria das distribuições. Caso não venha, você dá um comando lá no terminal para instalar. Ele geralmente tem um nome de discos nas distribuições, tá? Então, uma vez aberto, a gente vai agora marcar aqui o HD que você quer fazer o teste
e você tem que primeiro verificar a saúde lógica do disco e a saúde física. Ele tem aqui nesse cantinho aqui, você clicando nessa barrinha, ele tem aqui uma opção chamada dados de Smart. Ó. E com essa opção dados de Smart, você consegue abrir uma tela, tá? Onde nessa tela, bem aqui, você vai ver, ó, você vai ver que tem uma escrito bem aqui onde está o mouse, ó, escrito aqui, o disco está ok. Isso significa que o disco ainda está operacional e pode ser utilizado. Mas o mais importante não é confiar nessa mensagem. O mais importante é você saber analisar essas marcações que tem aqui na lista, tá? Eu geralmente aconselho você logo dar de cara em cima dessa opção chamada contagem de setores realocados, que eu estou marcando aqui, tá? Essa opção é importante porque, jogando o mouse aqui para a direita, essa opção ela tem que estar em 0, aqui, ó. Tem que estar em 0, tá? Por quê? Porque se tiver alguma informação marcada aqui, significa que o teu disco já tem danos de mídia. E isso é perigoso para quem está trocando dados de swap, ou perigoso para quem vai gravar dados de muita quantidade aí nas partições Linux, tá? Bom, a próxima coisa que a gente vai fazer agora, é fazer o teste de taxa de transferência. Aí você vai na mesma opção aqui, e chama essa opção chamado de avaliar desempenho, tá? Algumas distribuições Linux chamam isso aqui de benchmark. Então você clicando aqui, ele já vai mostrar um teste que eu acabei de fazer nele, tá? Mas eu vou refazer o teste para vocês verem. Você clica aqui embaixo, tá? Eu vou desmarcar a escrita para que não apague nada do HD, tá bom? E vou mandar iniciar o teste. Quando ele iniciar, ele vai pedir a senha, lógico. Vou dar a senha aqui. E logo depois ele faz o teste e você vê a taxa de transferência logo aqui embaixo, ó, onde eu estou apontando com o dedo. Ó. E essa taxa de transferência ela é mostrada em gráfico, aqui em cima. Ó. Você pode ver. Esse gráfico ele tem uma queda natural, porque quanto mais longe o cabeçote estiver do início, mais tempo ele leva para retornar os dados. Então está aqui, ó, essa queda aqui é normal. O problema é isso aqui, ó, é quando ocorrem esses picos em grande quantidade. Aqui nós temos um único pico. Né? Mas se você tiver muitos picos, você vai perceber que o HD ele está variável demais, ele não está se mantendo na mesma taxa de transferência e no decaimento da taxa. Ele simplesmente cai e volta, cai e volta, cai e volta. Isso é um mau sinal, gente. Isso é problema mecânico do HD, tá? Então vale a pena você entender esse gráfico para que você saiba se o seu HD está pronto realmente para receber o Linux ou não. Aqui na taxa de transferência aqui embaixo, ó, a gente viu que ele deu uma média de 77 megabytes por segundo, tá? E aqui mais de 100. Isso é muito bom. Por quê? Porque está bem acima daqueles 48 que eu falei na aula de ontem para vocês, tá? Então, se isso aqui tiver abaixo de 48, 32, 16, significa que o teu HD não é rápido o suficiente para o Linux, tá, pessoal? Então, a gente fica aqui com a nossa aula de hoje. E na próxima aula nós vamos ter a terceira parte para você verificar mais coisas ainda se o teu computador tem ou não tem recursos adequados para rodar o teu Linux. Até mais, pessoal, e força no Linux aí.